que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que vai nos falar sobre as dores e as delícias de morar fora. Aqui você ouve grandes histórias de vida e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoy nos vamos a Madrid, la hermosa capital de Espanha. Vem comigo a viajar en la historia de nuestro entrevistado. Resisti, né, gente? Mas eu também sou filha de espanhol, tenho até a dupla personalidade, nacionalidade. Bom, gente, vamos lá. Antes de eu apresentar meu entrevistado, eu quero convidar você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, eu estou no Instagram, Face e também tem um site. Você pode ainda fazer contato por e-mail, brasileiroslongedecasa@gmail.com. Listo? Então, vamos! Avenidas elegantes, parques grandes e bem cuidados, um acervo impressionante de arte europeia e um cenário gastronômico vibrante. Assim é Madrid, a capital da Espanha, e é lá que vive há 3 anos o carioca Diego Senza Freire. Tudo bem, Diego? Seja bem-vindo! Olá, Marta. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu entrei em contato, né? E fui presenteado aí com essa oportunidade. Mas é uma delícia quando os ouvintes, eles vêm e falam, posso participar? Você não é o primeiro, espero não ser o último. É muito prazer, o prazer é enorme quando isso acontece. Fico muito feliz. É muito legal, eu tenho escutado muito seus podcasts. Ele tem um tamanho ideal para mim, porque eu vou no carro escutando, então no trajeto do trabalho. E já escutei um monte, viu? E tenho gostado muito. Que bom, que bom. Então agora hoje você que vai contar, não eu vi, vai contar a sua história. Me diz como é que você foi parar aí na Espanha, me conta essa história. Bom, então, eu sou filho de espanhol, né? Meu pai é espanhol, foi para o Brasil já há muitos anos. Ele é falecido hoje, mas foi para o Brasil e ficou no Brasil, né? E, bem, eu sempre gostei de viajar e assim, depois que eu casei muito jovem. A gente teve uma primeira oportunidade de uma viagem internacional em 2008, eu acho que é isso. E depois disso a gente continuou viajando muito, tá? Bem, por fatores profissionais, eu fui parar na França, morar na França por 6 meses e tive a certeza de que não era só encanto de um turista que vinha à Europa de vez em quando. A gente gostou muito do que viveu ali e depois que a gente teve filhos, em 2016, a gente começou a pensar em viver aqui, tá? Como eu tinha nacionalidade espanhola, a gente começou a pensar em viver aqui. E na França você foi fazer o quê? Foi a trabalho? Sim, fui a trabalho. Eu sou do ramo ferroviário, tenho passagens aí pelo metrô, pelo VLT Carioca, um pouco na Supervia também. E durante esse período do VLT Carioca, eu participei de toda a implantação. Eu fui engenheiro da parte de material rodante, né, que são os trens. Então eu participei de toda a especificação desse projeto, da fabricação dos trens na França, a fabricação dos trens no Brasil, a implantação no Rio de Janeiro, a construção das equipes de manutenção e, posteriormente, como líder também da parte de engenharia. Então eu fiquei esse período na França justamente para ver como os bondes, né, que a gente chamava, eram construídos para depois serem construídos aqui no Brasil também. Nossa, que maravilha, hein? E a gente tem tão pouco trem aqui no Brasil, não é, Diego? Infelizmente, né? Um país tão grande poderia aproveitar muito melhor tanto a parte de carga quanto a parte de passageiro, né? Com certeza. São outros interesses que eu acho que não deixam o trem ser forte aqui no Brasil. Que eu não conheço, sinceramente, meio de transporte melhor. O único que você pode ficar em pé, você pode dormir, você pode ter uma refeição com conforto, né? Porque, vamos combinar, avião é rápido, mas almoçar aquele aperto entre dois braços de cadeira avião é muito desconfortável, gente, né? Tudo bem, quem viaja de primeira classe, não é o meu caso, talvez não ache tão desconfortável assim, mas ainda assim o trem é mais confortável do que qualquer primeira classe de avião.
Sim, sem dúvida. Há algumas vantagens, né, do trem, como você também pegar o trem e descer do trem no centro de uma cidade, que Sim. ter um aeroporto no centro é muito difícil. Isso a gente falando de trens de longas distâncias, né? Que é coisa que a gente tem aqui na Europa e no Brasil não tem. Agora, porém, depois da pandemia, já tinha uma sinalização já disso do mercado voltar a aquecer, o mercado ferroviário aqui na Europa. E agora o que estão nos pedindo são trens de alta capacidade. Então, esse conforto que você está citando começa a mudar um pouco, viu? A gente está botando mais gente dentro dos trens para fazer viagens mais rentáveis e começaram a aparecer as companhias low cost que oferecem um serviço muito mais barato do que tínhamos anteriormente, mas também com menos conforto, viu? E isso é bom porque alguns monopólios que existentes aqui dentro dos países, né, de operadores que só eles operavam dentro daquele país, começou a cair. Então está tendo a concorrência, mas apostando mais por uma ideia low cost mesmo de oferecer bilhetes a até 5 euros. A gente já consegue... A mesma ideia do low cost aéreo, né? Sim, seria para o trem. Sem dúvida. Muito sem interessante. Dúvida. Os melhores trens são o quê? São os alemães mesmo? Eu vou falar que são os espanhóis, né? Claro, você está aí. Eu trabalho numa empresa fabricante de trem, então vou falar que são os espanhóis. Bom, ok, os que são tão bons quanto os espanhóis, quais são? Lá. A gente tem empresas gigantes, né, mundiais, a francesa Alstom, sem dúvida, tem muita experiência e fabrica muitos trens todos os anos, de todos os tipos, desde dos bondes do Rio de Janeiro, que são Alstom, metrôs, suburbanos e de alta velocidade, claro, o TGV, né, conhecido francês. Temos a Siemens, também sem dúvida, a Bombardier, que é canadense, né, e agora teve a fusão com a Alstom. E temos algumas outras aqui também, a CAF, que é espanhola, a Talgo, que é a empresa que eu trabalho, que trabalha mais com trens de alta velocidade. A gente tem uma tecnologia própria do tipo de rodadura que a gente fala, né, que são os truques. Os nossos truques são um pouco diferentes, mais leves, que permitem uma maior velocidade nas curvas. Tem algumas vantagens do tipo de tecnologia que a gente tem. E tem a Suíça Stadler, tem a Hitachi, tem um monte. Tem muito trem bom, né? Trem bom, como diria o mineiro. Tem sim. Aí na Espanha tem muitos trens de alta velocidade também, né? Saindo de Madrid. Sim, sem dúvida. São os AVEs, que são os trens de alta velocidade. Muitos são nossos, tá? Agora, com essa concorrência, livre concorrência aqui, a gente tem chegada de trens franceses também. E dos da Hitachi, que são com operador italiano. Então, hoje tem 3 grandes operadores aí nos principais corredores de alta velocidade. E a Espanha tem feito está investindo muito na eletrificação de algumas vias que até então não tinham, tá? E também na possibilidade de botar alta velocidade. Então, recentemente a gente inaugurou uma linha até a Galícia com alta velocidade. Então, hoje, Madrid-Santiago de Compostela, você vai fazer se eu não me engano, são 3 horas e pouquinho. Antes eram 8 horas. Que maravilha! Que maravilha! Era muito tempo. Eu cheguei a fazer esse percurso até. Porque eu fiz até o caminho de Santiago também. Andando de lá. Não, realmente, 3 horas é fantástico. Eu não tenho certeza agora do tempo, fantástico. Mas diminuiu encurtou muito, bastante, muito. Né? Tá, mas aí me conta, aí você resolveu, você e a sua esposa, e você já tinha uma filha? Na verdade, eu tenho gêmeos, são 2 meninos. Tem gêmeos? São 2 meninos? Sim. Aí disse, não, vamos embora para a Espanha. Então, aí a gente começou a ver, né, as crianças crescendo, o tema de violência, vivendo no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no centro de manutenção, que era dentro do Santo Cristo, ali, embaixo de uma favela. Passava diversas situações de não poder entrar ou não poder sair do meu trabalho, porque tinha enfrentamento de bandido com polícia. E era aquela insegurança de você sair de casa e não saber se volta, né? E começamos a pensar, e nossos filhos quando crescerem, a gente vai investir em estudo para daqui a pouco eles estarem sozinhos, saindo em mais violência, porque a violência parece que piora, né? Não é isso que a gente quer. E tinham outros temas também de segurança, de saúde de um dos nossos filhos, que tem uma necessidade especial. Então a gente
buscando informações, viu que a Espanha era um grande centro para tratar essa doença. E a gente começou a juntar tudo, e eu sempre fui muito planejado. Eu comecei a fazer um planejamento com 1 ano de antecipação. Então, assim, sou engenheiro, né? Peguei sim, pegou aquelas planilhas. Peguei uma planilha gigante, fiz um Mistura. cronograma com toda a documentação que eu precisava ver, porque apesar de ter a dupla nacionalidade, com passaporte espanhol, tudo, eu tinha uma série de documentos que eu tinha que fazer no Brasil, que aqui na Espanha me facilitariam a vida, tá? Então fui ao consulado, comecei a conversar com as pessoas e ver exatamente o que eu precisava, os tempos que eu precisava para cada coisa. E aí foi desencadeando, a gente foi se organizando, teve uma certa insegurança de sair bem, eu tenho um emprego estável, uma boa posição na empresa. Sim, você estava chefiando uma coisa com muita modernidade. Exatamente. Também, né? O VLT, enfim, metrô, estava ali na ponta. Não te deu assim, nossa, vou largar tudo isso... Então, E o que eu tenho lá na Espanha? Apesar de que você na Europa e trem combina, mas né? eu vou te falar que eu vim assim com a mente muito aberta, que se eu não conseguisse trabalhar no meu ramo, eu trabalharia em qualquer coisa. Porque, na verdade, assim, a gente tem a realização profissional, eu era muito contente no emprego que eu tinha, mas todos os outros fatores não compensavam. Então, às vezes, você tem um sacrifício profissional maior, mas a sua qualidade de vida vale a pena. Então, acho que isso pesou muito. Sabe? A insegurança de largar uma coisa que é segura e vir para uma coisa que pode ocorrer bem ou não, sempre vai gerar aquela dúvida, né? E gerou na gente muitas vezes. Eu pressionei um pouquinho, a minha esposa acho que sentiu a pressão, acabou cedendo um dado momento. Hoje ela não se arrepende, mas porque deu tudo certo aqui também, né? Então, mas aí você... Mas é muito difícil. Você está agora num país em que, né, aliás, um continente todo que valoriza muito esse trabalho, né? Tudo que é relacionado ao trem. E aí você entregou seu currículo? Como é que você resolveu? O que você resolveu aí? Bem, eu saí com as portas abertas do Brasil, né? Então eu fiz uma transição, eu tinha um cargo como um líder de engenharia do VLT Carioca, e eu sabia que eu não podia deixar essa empresa na mão, até que foi uma empresa que me marcou muito aí, porque eu vi nascer, né? Eu participei do nascimento. Então eu conversei a partir do momento que eu tomei a decisão, eu conversei com a minha liderança, os diretores, informando da minha saída com 6 meses de antecipação, e fiz todo um plano de substituição. Eu ia preparar a pessoa que ia ficar no meu lugar. E a partir desse momento que eu informei a eles, eu comecei a buscar oportunidades aqui na Espanha. E utilizei também as fontes de contato que eles tinham, sabe? Então eu já mudei o meu LinkedIn, dizendo que eu vivia em Madrid, botei o endereço da casa da minha avó aqui, o meu contato ainda do Brasil, e comecei a me inscrever em algumas vagas que surgiam. E comecei também, através do meu diretor, a fazer contato com algumas pessoas, tá? Então, um diretor de um outro VLT de uma ilha aqui espanhola esteve no Brasil, eu conheci ele, a gente conversou, e ele me deu o contato dele para quando eu precisasse. E aí surgiu uma possibilidade, uma entrevista, me chamaram, fizeram uma entrevista inicial, recursos humanos, e perguntaram qual era a minha expectativa de salário, né? Eu, como não tinha nenhuma ideia de salário aqui para essa área, liguei para essa pessoa, que apesar de não estar na Espanha peninsular, tinha contatos aqui. Ele me pediu 2 dias e me ligou dizendo a estimativa salarial. Só que ele falou com uma pessoa que hoje é meu companheiro de equipe aqui, e tinha uma outra vaga, que uma pessoa tinha acabado de sair, que era o meu perfil. E aí me ligaram dessa outra vaga, e eu achando que era ainda o recrutamento anterior, e aí já foi tudo muito rápido, já estava perto de eu vir para cá, a gente já fez reuniões por Skype, as entrevistas, né? E eu cheguei numa terça-feira, e na quinta-feira eu já estava nessa empresa fazendo a entrevista final, que seria com o diretor, né? E aí foi tudo muito bem, e aí já me fizeram uma proposta salarial e uma carta convite, né, para trabalhar. E eu comecei um mês depois, mais ou menos,
E estou lá até hoje, 3 anos Que já. bacana, hein? Foi só o tempo de você tentar arrumar a casa mesmo, né? Num mês para você. Nem isso, Nem deu né? Nem muito, deu viu? muito, é verdade. Acho que sobrou um pouco para tua esposa mesmo fazer. Né? Escolher Também, bairro, coitada. escolher tudo isso. Isso é difícil até a gente estando no Brasil, imagina fora, né? Porque uma coisa é conhecer como turista, outra coisa é conhecer para ir morar, né? Isso. Aí você já quer saber onde tem supermercado, escola, enfim, é outra vibe, né? Sim. Então, mas eu como te falei, né, muito planejado. Então, assim, eu já entrei em contato com escolas por e-mail para saber mais ou menos. Eu tenho família aqui, né, porque a família, a partir de pai, primos e tios. Então, eu já entrei em contato também com alguns primos, perguntar, primos que tinham filhos na idade próxima, perguntar como era essa questão de escola. O que é muito difícil é você conseguir um aluguel desde o Brasil, eu diria que impossível, e aqui também é muito difícil. Então, assim, ia sair muito caro. Eu fiz um planejamento financeiro, tal, para ele se manter um tempo aqui tranquilo, mas ia sair muito caro se eu alugasse por Airbnb ou ficasse em hotel e não seria cômodo também. Então, eu conversei com meu tio, minha avó que já é falecida, tem um apartamento fechado. A gente ficou lá por um período até aqui visitar algumas coisas e decidir aonde alugar alguma coisa, né? E aí correu bem, a gente ficou 15 dias só, conseguimos um apartamento que a gente gostou, local que a gente gostou e foi tudo bem. Que legal, que legal. Que bom que muita coisa deu certo, mas certamente também teve dificuldades. Qual foi a maior dificuldade logo no início? Bem, imagina com 2 crianças, né? Uma mudança Não muito é grande, fácil, né? uma mudança muito grande para eles, principalmente. A gente chegou Eles aqui, estavam com quantos anos, eles tinham Diego? 3 anos. 3 3 anos. anos. A gente chegou no verão, então um calor absurdo, um calor diferente do que a gente tem no Rio, calor muito seco, dificultou também, e ficar na casa da minha avó, que a casa da minha avó é uma casa de uma senhora, meu tio conservou como se ela estivesse viva, com os bibelôs todos e com 2 crianças de 3 anos. Não combina, essa Então, conta não não fecha, combina. né? E sempre quem perde são os bibelôs. Esse período foi muito difícil. Meu tio estava muito presente, mas também acabava sendo em excesso, né? Porque estava lá o tempo todo falando, a gente não tinha muita liberdade, privacidade. Então, assim, foi um período mais duro. Depois que a gente veio para o nosso apartamento alugado, as coisas começaram a melhorar, e aí a gente foi se adaptando pouco a pouco. Mas o período da escola também, de matricular eles, a gente veio. Aqui tem todo um planejamento de matrícula escolar. Então, no período de março, abril, maio, é o período de visita às escolas. Você diz quais são as escolas que você gostaria que seus filhos estudassem. E se tem as vagas, você faz a matrícula. A gente chegou em julho. Julho e agosto, vou te dizer, agosto é tudo fechado aqui. Todo mundo está de férias. Então, a gente não conseguiu fazer nada em agosto. Quando foi em setembro que iniciaram as aulas, a gente foi buscar matrícula para eles, mas já era um período fora de matrícula. Todo mundo já tinha escolhido, então as vagas né? já não tinham. Então isso dificultou muito, viu? E todas as questões de saúde do meu outro filho também, que a gente teve que tramitar tudo isso, né? Então foi um período complicado de normalização de documento, de sair da casa da minha avó. Sim. Agora, Diego, você falou que vocês vão escolher as escolas. Como é que é? Os pais vão e colocam, tipo, numa ordem de preferência? Eu prefiro Sim, de preferência? E aí, exatamente. como é que funciona? Bom, o sistema de ensino aqui funciona da seguinte maneira: o ensino obrigatório é a partir dos 6 anos, tá? Antes disso, você tem as guarderias, que são... Os pais deixam alguma creche, né? Deixam a criança lá e é a creche. Existem as escolas infantis também, que seria do 0 a 6 anos, que é onde nossos filhos estão estudando agora. E existe, a partir daí, a educação obrigatória. E são 3 tipos de colégio. Tem o colégio público, totalmente público, o colégio concertado, que é um colégio público, mantido com fundos públicos, mas tem uma gestão privada. Então, o governo paga um valor mensal para cada aluno, para essa instituição que administra. Geralmente são instituições religiosas, tá? Olha, interessante. Tem uma estrutura muito boa, eles fazem benfeitorias na parte estrutural do colégio, de edifício, de quadras e tudo mais. E tem também um sistema de ensino muito bom. Não que o público não seja, que tá? Mas esse, assim, oferece mais possibilidades. E tem a escola totalmente privada, que é um colégio particular, que tem um custo mais alto também.
Então, você, quando chega nessa época, eles chamam de puertas abiertas, que seria uma visita ao colégio. Você faz visita a vários colégios e eles apresentam toda a metodologia, as instalações e tudo mais, e você escolhe qual colégio você gostaria que seus filhos estudassem. Tem um sistema de ranqueamento que envolve uma série de coisas. Aonde você mora, se é no mesmo município do colégio, se você tem irmãos estudando lá, né? Ou no caso das crianças tem irmãos. Tem uma série de pontuações que vai se somando e aí faz um ranqueamento e você bota 5 opções de colégio. Então, onde você se encaixa, você pode matricular o seu filho. Interessante. E dali segue, né? Isso é para a entrada, né? Depois dali vai seguindo. Sim, daí vai naturalmente, seguindo. Né? Isso mesmo. Muito interessante, muito interessante. Apesar da gente ter uma língua muito próxima, né? Muito parecida, português e espanhol, pois é, ela tem muitos falsos amigos, né? Sim, é uma língua que tem muitos, você acha que é uma coisa e não é outra. Você já passou alguma história engraçada aí de mal entendido por causa do idioma ou por causa até do hábito cultural? Sim, mal entendido passa muito, viu? Não vou dizer que não. Os falsos amigos aí, a gente já conhecia muitos, então evita esse tipo de gafe. Agora, o problema sério é a nossa pronúncia. O R, o J, aqui tem uma mescla muito grande, né? Então, assim, o que passou, por exemplo, eu tenho um companheiro de trabalho que o nome dele, no Brasil, seria Ramon. Só que aqui é Ramon. Ramon, então, é mais forte. E o R tem esse som, né? Então, Ramon aqui, pra gente, é o presunto. Cru. Ramon. E eu já chamei ele de Ramon. Porque, habituado com português, Ramon, claro, ele entendeu, mas soa muito estranho pra eles. Então, assim, esses problemas de pronúncia, vira e mexe, tem algum problema. Então que você tem um bom vocabulário, ficou só na pronúncia o problema, né? Porque às vezes os problemas são mais sérios. Eu escutava muito o meu pai falando, né? Apesar de ele nunca ter me ensinado, eu escutava muito. Então, o vocabulário a gente acaba adquirindo com a convivência. E você tem o ouvido também, né? A audição e tudo. Você falou no Ramon. O cenário gastronômico aí é vibrante, né? O melhor da cozinha ibérica, né? Tapas, paellas, doces, presuntos, ramons. Isso tudo é uma atração à parte. Come-se muito bem, o vinho é respeitado, né? O vinho é tratado com respeito. O que o visitante não pode deixar de experimentar? Bem, comida madrilenha, eu não vou te dizer assim nenhuma, porque eu realmente não conheço alguma que seja muito característica daqui. Tem as tortillas que sim, que tem que experimentar, mas aqui em Madrid tem influência de todas as regiões da Espanha, né? Então, assim, paella, todo mundo já ouviu falar e certeza que já comeu algo parecido. É muito gostoso, tem que comer, mas eu te diria que eu conheci uma comida asturiana, que para mim é uma das regiões que eu mais gosto da parte culinária, que se chama cachopo. Cachopo são 2 bifes de boi, né, empanados, recheado de jamón e queijo. Então esse delícia. É delicioso. Esse é delicioso. Então acho que isso aí deveriam buscar. Inclusive tem festival de cachopo, tem um monte de coisa aqui. É bem interessante. Na primeira vez que a gente foi marcar até a entrevista, né, no final de semana, uma coisa assim, você tinha falou, Marta, esse final de semana eu tô viajando aqui para pertinho, eu até perguntei se era para Toledo, para uma festa, tem muitas festas também, aí todo final de semana tem alguma coisa interessante para fazer, não é, Diego? Sim, tem muita coisa aqui. Eu vou te dizer que eu vou muito pouco ao centro de Madrid, eu vou mais aos arredores aqui da cidade do que a Madrid mesmo. A gente gosta muito dessa parte medieval, né? Então a Espanha é muito bem servida de castelos. E a gente vai a muitos mercados medievais, como são chamados aqui, que são locais que se enfeitam todo da época medieval, tem apresentações, shows, comida, artesanato, tudo para esse lado. Então a gente vai bastante, sempre que tem alguma coisa assim, a gente está passeando por aí. Como bom espanhol, né, que você tem a dupla cidadania. Que hábito espanhol você já incorporou? Comer com pão. Esse já... os pães daqui são maravilhosos. São maravilhosos, E o vinho, não? O vinho também, agora não. Agora é uma época mais de calor, né?
Aqui tem a cerveja com limão também, que é essa mais madrilenha, que é uma cerveja com um refrigerante de limão, uma mistura, que é bem refrescante, é leve, que a gente também bebe bastante. E o vinho, sim, mais no inverno, com os queijos que também são muito bons. O Ramon. A gente come Ramon com tudo aqui. No verão a gente come Ramon com melão. Pois Então, é, e é tanto Ramon, tanto queijo, tanto vinho. E os espanhóis são um povo muito longevo, que vivem muito. A sim. culinária ibérica, né, é uma culinária, eu acho que O que a tem gente várias vê vantagens. que aqui tem a questão dos pueblos, que são as áreas mais rurais ou menores, né? E aí sim concentra mais idosos. A região da Galícia, por exemplo, aí a área de Ourense e tal, tem a maior longevidade da Europa e eu acho que da Europa e do mundo, assim, uma que tem mais longevidade do mundo. E é por esse hábito também de comer bem a comida local, dos animais que você cuida, do que você planta, do hábito de estar na agricultura. Mas na cidade esses hábitos já mudam muito. Perto do que a gente tem no Brasil, de longevidade, eles continuam muito mais aqui. Mas eu vou te falar que isso estaria mais para esses pueblos e áreas mais rurais. E a, Pessoal bem mais antigo. Aham. E a siesta? Aquele cochilinho pós-almoço. Bom, é característico, né? Eu não tenho, as empresas mais modernas já não oferecem. Antigamente diziam que as empresas tinham quartos com beliches para as pessoas poderem fazer a siesta. Mas aqui, por exemplo, o comércio local funciona até 2h30 da tarde e depois volta a funcionar às 4h30. Dá aquela E aí vai parada mesmo. até 8, 9 da noite. Sim, sim. É Eu bem acho que só comum. o Corte Inglês que funciona direto, não? O Corte Inglês Você funciona. acha? Os centros comerciais, né? As lojas Maiores. todas, mercados, funciona. Mas Sim. mas as empresas não, as empresas ainda fecham. Não, Ainda dão não, essa não. parada. Não, não Não, dão. aqui tem uma coisa que chama um pouco a atenção, né? A cultura continua sendo a de comer tarde, porque os espanhóis comem muito tarde, almoçam muito tarde. Então, o almoço aqui, 2h30, 3, até um pouquinho mais. Porque antigamente você trabalhava até 2h30 da tarde, ia para casa, almoçava, fazia siesta e voltava para trabalhar. Só que as empresas não, têm a jornada contínua e as pessoas continuam com essa cultura de comer tarde. Isso me afeta um pouco, porque eu tenho ainda a cultura brasileira. Então, quando dá 1h da tarde, eu quero comer. Mas começa tudo mais tarde também, não, Diego? Então, não, vai que tá. A minha jornada, por exemplo, eu tenho jornada flexível. Eu posso entrar entre 7h30 e 9 da manhã. Então, muita gente entra às 7h30 da manhã. Nossa, se só vai almoçar 2 horas, aí é tarde mesmo, né? Pois é tarde. Exatamente. Caramba. Que hábito brasileiro você mantém, além de sentir fome por volta de 1h da tarde? Que hábito que você não conseguiu deixar de jeito nenhum? Eu acho que a comida e a escutar música brasileira também. A gente faz sempre aqui churrasco, carne de sol, essas coisas que a gente gostava aí, o feijão preto. Então, a gente mantém esse hábito dentro da culinária. E a música também, que eu acho que é um vínculo muito forte, né? Porque a música, ela marca momentos bacanas que você viveu. Então, quando você escuta a música, te traz muitas recordações. E a música brasileira traz essa recordação pra gente. Legal. A música realmente, ela faz muita falta, né? A gente quando ouve, tá viajando e ouve uma música brasileira, parece que a gente, né? Toca o Sim, sem coração dúvida. fundo, imagina morando mesmo o tempo todo. Você encontra com muitos brasileiros aí? Bem, não muitos, não diria muitos. A gente tem um casal de amigos brasileiros. Eu trabalhei com um rapaz no Rio, no projeto do VLT, e ele veio para cá transferido, então a gente mantém contato. Falo às vezes nos grupos de brasileiro que tem no Facebook e tal, e tento ajudar algumas pessoas com informação, mas não tem um ciclo de amizade assim muito grande com o brasileiro. Diego, me conta uma curiosidade aí sobre Madrid que a gente não está acostumado a saber, que o turista não percebe, só quem está morando aí é que sabe. Bom, Madrid... Ou algo que te surpreendeu, enfim. Madrid é uma cidade que, apesar de ser uma grande cidade, tem um ritmo de cidade pequena. Por esse fato da siesta, o
o atendimento é mais vagaroso, as pessoas vão num ritmo totalmente diferente do que pelo menos eu vivia no Rio. Não sei outras cidades no Brasil como são, mas esse ritmo que a gente tem não é o mesmo daqui. Então eu acho que isso Madrid tem de curioso. E Madrid também é muito mais do que aquela parte turística ali do centro, da Gran Via, os museus e tudo mais. Madrid é repleto de paisagens bonitas, de área de natureza, de cachoeiras e montanhas que tem neve aí 3, 4 meses do ano. Uma cidade muito completa, eu diria. Proporciona diversão para vários gostos. Você está super integrado aí, né? Não pensa em voltar mais, né? Não penso. Não sei que aconteça alguma coisa, né? Você vem ao Brasil de vez em quando para visitar o restante da família? Eu em 3 anos não voltei. Assim, a parte da minha família já veio me visitar. Também teve até a Covid também no meio disso tudo, que também dificultou, né? Mas eu não voltei. Claro que tem saudade da família, mas não... Por enquanto não, ainda... Além da família e dos amigos, o que mais você sente falta? Bem, tem uma paixão que eu não consegui substituir, que é o Botafogo, né? Então eu continuo... Eu continuo assistindo os jogos, mesmo com fuso horário aí, fico até 2 da manhã assistindo o jogo e acompanhando notícia. Essa é uma parte difícil. E eu tenho o Real Madrid aqui do lado, né? Claro que o Botafogo é melhor que o Real Madrid, isso não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Dá para quebrar o galho, né? São paixões, né? Como a família e os amigos. O espanhol também é muito apaixonado por futebol, né? Assim como muito, o brasileiro, né? Muito. Sim, meus companheiros de trabalho na mesa durante o almoço estão sempre discutindo sobre futebol. E aqui é interessante porque as pessoas de Madrid também torcem para o Barcelona, né? Que é uma outra região da Espanha, então... Sim, e são inimigos, não são rivais? São o rivais, Real Madrid, o Barcelona? Sim. Mas assim, eu digo que não é uma coisa... eu moro aqui nesse estado, eu vou torcer para esse time. Não, eu posso torcer para um time de outro estado. Que aqui não se chama estado, né? Se chama comunidade. Mas seria como estado. Então, Barcelona está na Catalunha, que está lá em cima, e o Real Madrid está aqui no centro da Espanha. Muito legal. Quer dizer que esse hábito de discutir futebol, do trabalho, chega segunda-feira, os espanhóis também têm. Comentam jogos, sim. Como tem o hábito também de muito ir para a rua, né, de sair. O espanhol gosta muito de sair depois do trabalho e sentar ali, tomar um vinhozinho. Sim. Os bares são lotados, não só de tarde, mas pela manhã também. Então, nos finais de semana, eles estão todos nos bares, às 10 da manhã, muito comum. E é uma cidade que tem, assim, para os mais jovens também, muita balada. A noite é muito potente aqui em Madrid, né? As festas vão até de manhã. Vira a noite, né? É uma cidade, e muitos turistas também, não é, Diego? É uma das cidades que mais recebe turistas. Inclusive, a sede da Organização Mundial do Turismo fica em Madrid. Isso eu não sabia. Não sabia. É um dos lugares realmente que recebe o maior número de turistas da Europa, né? Fica ali brigando com a França, com Paris, mas a Espanha vive realmente de ter... E também a Espanha, também, além do turismo, ela também tem um papel importante na produção de azeite de oliva. Sim, sem dúvida. 40% de azeite de oliva do mundo é fabricado na Espanha. E são ótimos, né? Uma delícia isso, né? E são ótimos. O pão é delicioso. Para mim, basta aquele azeite com pão e um vinho. Acabou, né? Sem dúvida. Legal. Diego, me diz um programa turistão, mas que é imperdível, que vale a fila. Dá essa dica aqui para o nosso ouvinte. Bom, acho que todos que vêm a Madrid têm que conhecer esse centro da cidade, a parte mais famosa ali, onde tem a Gran Via, caminhar na Gran Via, conhecer o palácio, tudo que está ali no centro, sabe? Esse turistão, tem que fazer um dia, mas, assim, é importante dizer que Madrid não é só isso, tem muito mais, né? Então, existem programas que são gratuitos aqui, que você pega um trem e te pode levar a uma cidade próxima. E, assim, por exemplo, Parque Europa. O Parque Europa é um parque que tem réplicas de monumentos do mundo inteiro. Da Europa, melhor, do mundo não, da Europa. E é de graça e é super bacana o passeio. Você caminha num parque bonito e vai vendo a Torre Eiffel,
e outros monumentos europeus também aqui, e vai explicando cada um o que é. Existem também as cidades que estão próximas aqui, né? Então tem o Escorial, que é muito bonito, tem Segóvia, que já não é a comunidade de Madrid, mas que é uma cidade que tem uma influência romana muito grande, um aqueduto maravilhoso, que vale a pena conhecer. Tem Ávila, que é uma cidade toda murada, e Toledo, que eu acho que é uma cidade que ninguém deveria deixar de conhecer. Verdade. Que para mim é uma das mais bonitas aqui. Verdade. Assim, que reflete muito esse ambiente medieval, né? Diego, me diz o que o brasileiro pode ensinar ao espanhol? Bom, eu acho que nós somos muito multidisciplinares. Então, isso no trabalho, o europeu, de forma geral, ele é muito departamentalizado, né? Cada um faz o seu e só o seu. Essa visão geral contribui muito, viu? Tem me ajudado muito no trabalho e poder enxergar não só o seu trabalho, mas o dos outros também, e sugerir e contribuir para melhorar os processos. Isso acho que a gente tem de ponto muito forte. E o que o espanhol pode ensinar ao brasileiro? Muitas coisas. Mas uma coisa que eu acho muito legal deles é impulsionar muito o serviço público. Eles fazem questão de utilizar o hospital público, a escola pública. Então você vai ver filhos de médicos, engenheiros e tudo mais na escola pública, junto com todas as outras crianças, como deve ser. E eles falam, quando a gente vai aqui no centro de apoio e fala, não, porque a gente está pensando em fazer essa terapia privada. Não, mas você tem que fazer o público. Eles não aceitam, sabe? Bacana. Porque eles dizem que se você não deixa de usar, o governo deixa de investir. Então, eu sei que isso hoje no Brasil é até demagogia falar, porque assim, se você tem condição, você vai ter um plano de saúde e vai ao hospital particular. Se for público, você vai morrer. Agora, é uma coisa que se vem já de um longo tempo, que se começa a fazer, isso vai impulsionando, porque as pessoas começam a cobrar o governo. Se você leva o seu filho na escola e não tem professor, aquela comunidade local ali vai começar a cobrar o governo que tem que ter professor. Ou se vai fazer um exame e não tem o equipamento funcionando no hospital, vai cobrar o governo. Então começa a gerar essa cobrança, ou melhor, não deixa perder essa cobrança natural que faz. Isso é muito legal, porque é uma alavanca que move um serviço público de qualidade, né? Nossa, é perfeito. Eu acho que a gente cobra muito pouco, ou quase nada, né, dos nossos governantes. A gente aceita muito, né? A gente aceita muito, a gente é muito permissivo, muito permissivo. Isso é. Gostaria de deixar um recado, uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Bem, eu acho que eu já ouvi isso em outros episódios, mas eu acho que é bem verdade. Essa vontade de experimentar uma cultura diferente, de morar fora do Brasil, é muito enriquecedor. Eu acho que se há vontade, se junta com planejamento e vem, porque vai dar certo, viu? E você cresce muito de uma forma geral e vale muito a pena, porque você dá valor às coisas que você não tinha aí, né? Dá valor às coisas que você tinha e deixou de ter. E você tem uma vida mais gostosa, eu te diria, viu? Hoje eu não me vejo morando de novo no Rio de Janeiro. Claro que eu não vou dizer que não vou morar, mas não me vejo. Valeu, Diego, valeu, gente. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongsdecasa, ou escreve para brasileiroslongsdecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos!